8 em ponto, marcou o quinto sinal aqui na Rádio Bandeirantes. Seja muito bem-vindo, hein, ao Jornal Gente, desta segunda-feira, 26 de abril de 2021. Espero que todo mundo tenha tido um bom final de semana, descansado, mais uma semaninha começando. Vamos que vamos. Hoje, a Anvisa define se vai permitir ou não a importação da vacina russa Sputnik V. É uma novela, já que se arrasta há alguns meses na Anvisa, com pedidos de liberação do uso emergencial da vacina. Esse aqui que diz respeito à importação do produto já pronto da Rússia. Qual é hoje a condição no mundo da Sputnik V, a vacina que foi desenvolvida pelo Instituto Gamaleya na Rússia? Hoje, 60 países já fazem uso dessa vacina. Por exemplo, Argentina, Paraguai, Venezuela, Bolívia, México. Na Argentina, 60% das doses aplicadas até agora são doses da vacina russa Sputnik V. Além da Rússia, é claro, Bielorrússia, Sérvia, Argélia, Emirados Árabes, Índia e dentro da comunidade europeia, a Hungria também começou a usar a Sputnik V na sua população. Esse caso da Hungria é um caso importante porque é o primeiro país que começou a ministrar esse imunizante dentro dos países da comunidade europeia. Essa vacina ainda não tem liberação da Agência Central de Medicamentos da Europa, mas tem sim essa possibilidade de ser aplicada na Hungria. No final de semana, o Instituto Gamaleya divulgou que, na Hungria, pelas pesquisas feitas até agora, a eficácia dessa vacina é de 97,6%. E aí eles colocam dados das outras vacinas que também são aplicadas lá, como Oxford, como também a Pfizer, para indicar que a vacina tem números bem interessantes. No Brasil, a vacina Sputnik V foi importada, ou pelo menos teve as suas encomendas feitas para importação pelo consórcio de governadores do Nordeste. O consórcio diz que até 66 milhões de doses podem ser trazidas para o país caso haja a liberação da Anvisa. A Anvisa, até agora, tem dito que documentos são insuficientes, que o laboratório russo não entrega os dados que são necessários de acordo com a lei brasileira, e aí a gente fica nesse imbróglio do vai e não vai. Neste momento, até agora, mais não vai do que vai. E hoje, a Anvisa, no final da tarde, vai se pronunciar a respeito dessa possibilidade. E aí a gente vai ter mais uma sinalização. Pode ser uma sinalização positiva, pode ser mais uma postergação, como já aconteceu das outras vezes. O que eu queria colocar aqui é que é uma decisão importante que vai ser tomada hoje. Esse é um imunizante que poderia chegar em quantidade e em velocidade para o Brasil, poderia chegar no curtíssimo prazo. E hoje a gente vai saber se teremos ou não acesso a essa vacina também. E aí a gente tem que acompanhar e cobrar da Anvisa, é claro, transparência na sua argumentação. Porque, mais do que nunca, a gente precisa de velocidade na vacinação. Os números de vacinação continuam bem interessantes no Brasil, porém abaixo daquilo que a gente precisa. E chegamos a um momento em que, em vários dias, a aplicação da segunda dose é mais numerosa do que a aplicação da primeira, já que a Coronavac teve um intervalo de produção nos últimos dias por causa do atraso na chegada do princípio ativo. Nesse momento, tem mais vacina da Fiocruz saindo da fábrica do que no Butantan. É uma exceção, mas é o que está acontecendo agora. A gente tem que acelerar a vacinação, virar essa página logo. Eu acho que num fim de semana, quando a gente está de descansa, fica com a família, ainda mais esse aqui em São Paulo, que teve reabertura parcial de alguns serviços. Puxa vida, né? Como a gente merece voltar à normalidade, ou pelo menos conseguir enxergá-la em algum prazo de tempo no horizonte. Vamos ver, a gente está de olho aqui, claro, se acompanha tudo na Rádio Bandeirantes. 8h04, direto de Brasília, Cláudio Humberto pedindo passagem. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís Freitas, muito bom dia Pedro Campos, bom dia Brasil. Também há expectativa aqui em Brasília com relação a outra vacina, né? Uma vacina também promissora, já adotada neste momento em 12 países,
que é a vacina Covaxin, produzida pelo laboratório Bharat, lá da Índia, né? Esta vacina chegou a fazer, o laboratório, através de seus representantes no Brasil, chegaram a assinaram, há um contrato assinado com o Ministério da Saúde para a importação imediata de 20 milhões de doses. Imediata, eu estou falando de janeiro, né? Além das 10 milhões de doses que o Ministério da Saúde contratou também da vacina Sputnik V. E a Anvisa vem segurando decisões envolvendo essas duas vacinas. E é uma coisa tão incompreensível que até o ministro da Saúde da Argentina estranhou esses dias, deu uma declaração dizendo que não entendia por quais razões o Brasil resistia à aplicação da vacina russa, se ela corresponde hoje a mais de 65% das vacinas aplicadas nos argentinos. Além do mais, a vacina russa é adotada em 69 países, para além de ter sido aprovada pela agência reguladora da União Europeia. De fato, não se entende isso, né? A gente já entrevistou aqui o ex-ministro da Saúde, Ricardo Barros, atual líder do governo na Câmara, e ele bateu duro. Ele disse que a Anvisa fica se apegando a preciosismos, né? A papelada, a burocracia, só para dar uma de que é exigente, né? Para afirmar uma posição de que, enfim, é mais exigente do que outras agências reguladoras, etc. Mas, assim, ainda que qualificados, são um bando de burocratas, né? Ali eles só examinam papel. Ninguém imagine que a Anvisa tem lá uns cidadãos assim, vestidos de jaleco branco, usando microscópio, né? ou tenham qualquer atividade científica. Não, eles examinam papel, né? Somente o pedido de uso emergencial de um desses remédios recentemente aprovados exigiu uma papelada que correspondia a 3.680 páginas. E tudo que eles têm que fazer é verificar se os papéis estão ali. E mesmo assim, há papéis que podem ser entregues depois, mas eles não. Está faltando aqui o nada consta de não sei o quê. Está faltando a certidão de nascimento do filho, do sobrinho, do cara que trabalhou na vacina lá na Índia. Sabe? Exigências absurdas que, inclusive, desrespeitam a lei que está em vigor. A lei que foi aprovada no Congresso. E que impõe à Anvisa um prazo de 7 dias para examinar pedidos de uso emergencial, prevê que a vacina deve ser aprovada, primeiro, se ela já foi aprovada em agência reguladora, aí tem uma lista de uma dezena de agências reguladoras de referência, né? E são os casos das duas vacinas, a russa e a indiana. E também se os seus estudos clínicos, seus ensaios clínicos foram publicados em revistas científicas. As duas atendem também essa exigência, são as duas principais exigências. Fora dessas duas exigências, são coisas acessórias, né? Mas a Anvisa, os burocratas da Anvisa, vêm tratando essa questão da vacina no Brasil como se estivesse examinando, como eu disse aqui um dia desse, como se estivesse examinando um pedido de uso aqui no Brasil de um novo shampoo anti-caspa, né? Parece não se dar conta que há pessoas morrendo. Você imagina que somente eu não quero nem me referir ainda à questão das vacinas pretendidas pelos governadores aqui do Brasil. Eu estou falando das vacinas que foram efetivamente contratadas pelo Ministério da Saúde, né? São 30 milhões de doses. Isso significa que pelo menos 15 milhões de pessoas deixaram de ser vacinadas no Brasil por conta da Anvisa. Não é possível que as pessoas que morreram porque não receberam essas vacinas, não atormente as noites mal dormidas de suas excelências, os integrantes da agência reguladora de vigilância sanitária, que é a Anvisa. São 8h09. Bom dia para todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, o meu destaque inicial aqui vai ser a carta que foi escrita pela mãe do garotinho Henri, né? Aquele menino que foi morto no Rio de Janeiro, e a investigação ainda está em curso. E a gente tem falado muito sobre esse caso porque chocou, né, os nossos ouvintes aqui num primeiro momento, e depois, ao longo em que as informações vão surgindo, é claro que o caso fica ainda mais dramático, né? E a gente
consegue observar a pior espécie de ser humano que nós temos aí à disposição, e esse caso pode servir de alerta, né, para outros que estejam nessa mesma situação. Além de, claro, a gente continuar abordando o caso aqui para cobrar das autoridades uma punição a contento para aqueles que foram os responsáveis pela morte desse garotinho indefeso. A mãe de dentro da cadeia brigou com o companheiro, instituiu uma nova defesa. A gente até mencionou isso aqui há alguns dias no Jornal da Bandeirantes, gente, de que essa era a tendência, né? Quando há uma divisão aí de defensores, né, entre aqueles acusados por um crime, a tendência mesmo é que cada um vá por um lado e tente defender os seus interesses. E é isso que está acontecendo. É uma estratégia da mãe desse garotinho. Essa carta não convence ninguém, né? Até porque nós temos ali elementos mais do que suficientes, né, para mostrar que essa mãe, ela não atuou como uma genitora, o que se espera ali dos cuidados que uma mãe tem que ter com um filho com essa idade. E agora, nessa carta, ela tenta mudar a versão e se colocar ali como vítima, dizer que foi agredida pelo Dr. Jairinho. Isso tudo ninguém duvida. Mas por que ela estava com ele até esse momento? Por que mesmo depois da morte do filho, né, ela conseguiu mentir para a imprensa, para as autoridades, né, dizendo ali que estava sendo ameaçada? Ou seja, é um jogo de palavras, é uma estratégia essa que está acontecendo. E claro que as provas que estão do outro lado, elas são muito mais robustas. O episódio do cabeleireiro depois da morte do filho, o episódio da selfie na delegacia, o episódio da babá que printou conversas com ela e apresentou depois à polícia, dizendo que em certa oportunidade o companheiro dela estava com o filho trancado dentro de um quarto, aumentou o som e a babá estava suspeitando que algo de errado estava acontecendo ali naquele cômodo, e ela estava a 5 minutos de casa dentro de um shopping center fazendo compras e não voltou para casa imediatamente depois de receber aquelas mensagens e trocar conversas com a babá pelo celular, né? Que mãe que continua no shopping center sabendo que o filho está trancado dentro de um quarto numa atitude para lá de suspeita, relatada pela babá, que está muito próxima ali do menino e tinha o dever de zelar, né, pelas suas condições enquanto a mãe sai de casa. Então, é claro que isso tudo vai ser confrontado. Nós aqui da população, que somos os jurados desse caso, podemos opinar com certeza de que faltam muitos esclarecimentos aí, e essa versão, simplesmente a que está na carta, de 19 páginas, que foi apresentada à polícia, não está sendo suficiente para convencer perante os outros indícios que foram apurados pela polícia durante o desenrolar desse caso. Daqui a pouquinho nós vamos ao Rio de Janeiro. O jornalismo da Band teve acesso a essa carta, né? E nós vamos ter detalhes do que foi escrito, mas em linhas gerais é isso que ela narra, é isso que ela pede para a polícia, para que a investigação então mude de curso. Muito difícil isso acontecer, até porque os próprios investigadores já tinham dado indícios, né, de que a prova robusta colhida durante o inquérito, em que o casal permaneceu unido, negando qualquer tipo de envolvimento na morte do menino, isso já apontava ali para um caminho que vai levar à condenação, certamente, desses responsáveis pela morte do menino Henri. Mas daqui a pouquinho, como eu disse, direto do Rio de Janeiro, mais informações para você sobre esse caso terrível, né, que chocou a gente no meio dessa pandemia. Ele abriu uma janela aí para discutirmos outros assuntos. Um deles, claro, a violência doméstica, né, e a frieza com que essa mãe lidou com a morte do filho lá no Rio de Janeiro, Thaís. E tava na cara, não é, Pedro? Quando apareceu a nova defesa da Monique, dizendo que agora sim ela diria a verdade, teria que ser ouvida. Escuta, tava na cara que alguma coisa ali estava sendo feita. Porque com a primeira versão, em que ela comprava a causa, a argumentação do Dr. Jairinho caiu por terra de uma forma bizarra, essa nova defesa tentou colocá-la ali no papel de vítima. A carta é uma narrativa de alguém que, puxa, a vida estava ali num momento terrível, aí ele apareceu, aí me deu remédios. É claro que isso vai ser apurado, mas objetivamente o que aconteceu não é afetado por essa carta. Acho que ficou até mais feio para ela, viu, Pedro? Eu também acho, viu, Thaís? Eu tive a oportunidade de ler alguns trechos, né, dessa carta de ontem para hoje, e o principal ali, que é o que ela relata na noite do crime, o que ela relata da convivência com o Dr. Jairinho, não é capaz
de fazer frente. Se você coloca numa balança tudo que foi colhido pela polícia e essa carta, é claro que há um desequilíbrio aí, e a balança da justiça ela vai ser usada mais uma vez, né, para punir os culpados dessa oportunidade, e é assim que se faz, né? Você tem que colocar dos dois lados ali, medir e ver o que pesa mais. E certamente esses fatos que eu narrei aqui, que foram já relatados no inquérito, eles são muito mais fortes do que esse depoimento, em que a gente vê muito mais uma estratégia aí de autodefesa do que a oportunidade que ela tem, né, de reconhecer o erro, né? E claro, o erro é gravíssimo, mas tem a oportunidade de reconhecer o erro e até ser beneficiada pela lei, porque há a redução de pena pela confissão, mas ela está escolhendo um outro caminho. Vamos ver como os jurados, vamos ver como os especialistas aí também, claro, os julgadores vão lidar com esse caso. São 8 horas e 15 minutos, Cláudio Humberto. Bom, eu acho que não muda, a carta não é suficiente para mudar a situação dela, mas eu tenho a impressão que agrava muito a situação dele, né? Porque ela confirma o que até agora não tinha feito, de que ele é uma figura violenta, né? Um sujeito que agia com violência em relação a ela, em relação ao filho. Eu acho que isso muda no sentido de agravar a situação dele. Eu acho que não altera, pelo menos perante aos olhos da polícia, não altera a situação dela, mas dele eu acho que se agrava. São 8 horas e 16 minutos, hein? Tem muito mais aqui. Tem CPI da Covid, que amanhã vai ser instalada no Senado Federal. Temos também reportagem do Rio de Janeiro, como eu disse, sobre esse caso aí da carta, né, da mãe do menino Henri. Tem repercussão, né, Thaís, sobre o censo que não vai ser realizado nesse ano no Brasil por uma questão orçamentária. Na sexta-feira a gente teve esclarecimentos aí a respeito do que foi cortado do orçamento. Ainda estamos trazendo informações para você sobre isso. Muita coisa ainda para a gente conversar até às 10 da manhã aqui no Jornal da Bandeirantes. Gente, claro, contando sempre com a sua participação. 11 999 048756. Rede Bandeirantes de Rádio. Pavê e pudim,